Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de História e Geografia e a gente vai começar por Geografia e dar continuidade sobre o Brasil e suas diferenças sociais, da página 32 a 35. Na última aula, a gente viu que o Brasil é marcado por diferenças sociais. Então, da página 32 a 35 é uma continuação sobre esse assunto. Medindo a desigualdade de renda no Brasil. Então, a sociedade brasileira ela é marcada por grandes desigualdades de rendas, mas existem lugares em que essa desigualdade é maior do que em outros. Então, aqui no estado de São Paulo, região sudeste, a desigualdade é menor que lá na região nordeste, no Ceará, em Alagoas. Então, você vai grifar esse primeiro parágrafo. Para medir a desigualdade de renda, utiliza-se o índice de Gini. Então, você vai grifar também esse parágrafo. Você vai grifar o primeiro parágrafo todinho aqui e esse segundo parágrafo. O índice de Gini é uma medida que vai de 0 a 1. Então, olha só, presta bem atenção. Quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade. Então, vamos grifar aí, ó. Quanto mais próximo do zero, menor é a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade de renda. Então, grifa essa parte que é importante. O mapa a seguir mostra a distribuição de renda no Brasil por meio do índice de Gini. Brasil, distribuição de renda em 2015. Já para aumentar aqui o mapa. Vamos lá. Então, aqui mostra o mapa do Brasil. Aqui o índice, Lembrando que quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade. Ó, quanto mais próximo do zero, menor a desigualdade. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda. Então, aqui está o índice. Vamos ver aqui São Paulo. Olha aqui, São Paulo é de 0,458 a 0,473. Então, a desigualdade aqui não é tão grande. Vamos ver aqui agora, olha só. O maior que tem, ó, de 0,506 a 0,555, quais são as regiões? O que está vermelhinho mais escuro. Então, aqui o Maranhão, ó, é o mais próximo de 1. Então, a desigualdade, ó, vamos lá de novo. 1, maior desigualdade de renda, tá? Então, presta bem atenção no mapa, na leitura do mapa e na legenda. 5. Com base no mapa, responda as questões. Então, essas atividades de geografia agora sempre terão mapas para você aprender a fazer a leitura do mapa. Lembrando que o assunto sempre é o título. Do que fala esse mapa? Da distribuição de renda no Brasil. E aqui a legenda, você consegue ler o mapa através da legenda e das cores do mapa. Letra A. Em quais unidades federativas a desigualdade na distribuição de renda é maior? B. Em quais unidades federativas a desigualdade é menor? E C. Em qual faixa do índice de Gini está a unidade federativa em que você mora? Nós moramos em qual? Unidade Federativa SP, São Paulo. Qual que é o índice dela no Gini? Tá aqui, ó. Só que aqui tem uma coisa, você não vai colocar só as siglas, tá? Você vai colocar o nome do estado. O que é MA? O que é BA? Você vai colocar o nome dos estados, tá bom? Dá uma folheada no livro de geografia que tem aí no livro de geografia. Coloca o nome inteiro do estado. Agora, na página 33, as desigualdades entre negros e brancos. Então, a gente viu na última aula as desigualdades relacionadas aos bairros de São Paulo, capital. Tinha até um desenho no livro de vocês, uma foto do Morumbi e da favela... Como que é o nome, gente? Paraisópolis, lá na página 29, a diferença, um prédio de luxo
chiquérrimo e do outro lado uma comunidade de São Paulo muito simples. Então a gente viu que a distribuição de renda ela gera desigualdade social. A gente também viu que as condições da vida da população entre as parcelas da população que se declara negro e pardo é inferior àquele que se autodeclara branco. Então vamos grifar essa parte aqui, ó, no nosso texto. Ao avaliar as condições de vida da população, percebemos que as desigualdades sociais são mais profundas entre a parcela da população que se autodeclara de cor ou raça preta ou parda, demonstrando uma sociedade marcada ainda por desigualdades raciais. Então, além do Brasil ter uma desigualdade na distribuição de renda, ela também tem uma desigualdade muito grande por conta da raça. A origem disso tem relação com a própria formação da sociedade brasileira. Grifa essa parte que é importantíssima. Por que você acha que os povos negros aqui no Brasil sofrem mais desigualdade social do que os brancos? O Brasil foi construído em cima da escravidão, em cima do sofrimento e de trabalho escravo de um povo. Quando a Princesa Isabel libertou esse povo, eles não tinham para onde ir, não tinham no que trabalhar. E essa desigualdade veio lá de trás e foi indo, e foi indo, e foi indo. Tá? Hoje, né, a comunidade negra luta para ter os mesmos direitos, porque eles ainda sofrem discriminação e desigualdade por conta da sua raça, o que é um absurdo em pleno 2021, isso acontecer ainda. Isso é uma coisa que nunca deveria ter acontecido e hoje, nos tempos atuais, com todo o desenvolvimento que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem, ainda existe esse absurdo, essa chaga, essa doença no nosso país, que é o branco achar que ele é superior ao negro. Isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Durante o período colonial, entre os séculos XV e XIX, as terras eram controladas pelos grandes fazendeiros, que também detinham o poder político e econômico. Grifa tudo isso daí. Já a força de trabalho era composta, em sua maioria, de africanos trazidos como escravos para as terras brasileiras. Grifa todo esse parágrafo aqui, pessoal. Após o fim da escravidão, em 1888, não houve uma política que garantisse aos escravos libertos e seus descendentes acesso à moradia e à propriedade de terra, à educação, entre outros bens e serviços necessários ao desenvolvimento humano. Ou seja, não se garantiram as condições mínimas para que essas pessoas pudessem viver de forma digna. Então, libertou os escravos, tchau, jogou todo mundo na rua, sem lugar para morar, sem educação, sem casa, sem nada. O que acontece? Como que eles vão sobreviver? Por que então hoje ainda tem essa diferença gritante? São anos e anos e anos de diferenças. Então, vem se arrastando desde lá de 1888. Já melhorou? Já melhorou. Ainda tem que melhorar muito, muito, porque ainda há muita diferença. Então, esse gráfico aqui, ele mostra que os negros ainda são marcados, que os negros ainda são a maioria entre os mais pobres da população brasileira. Parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e entre o 1% mais rico da população brasileira em 2015. Então aqui tem o gráfico, a legenda, e as questões das 6 é com base na leitura deste gráfico aqui. Agora eu não vou ler essas questões, tá? Você vai ler as questões e responder com base na leitura do gráfico, então presta bem atenção. Página 34, continuação.
Atualmente, mais de um século após a abolição da escravidão no Brasil, muitos descendentes de africanos ainda enfrentam dificuldades provenientes da discriminação racial. Grifa todo esse parágrafo. Diversos indicadores sociais ressaltam as desigualdades entre negros e brancos, revelando que, em geral, a parcela negra da população brasileira apresenta condições de vida inferiores às da parcela branca. Vamos conhecer alguns exemplos que evidenciam essa realidade. Então, aqui tem um mapa que mostra o Brasil, média de anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo segundo cor ou raça. Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só. 7,7 mulheres negras, 7,2 homens negros, 9,1 mulheres brancas e 8,9 homens negros. Então, o branco, tanto a mulher como o homem, eles estudam mais. Mas por quê? Porque o outro não quer? Porque ele não tem a oportunidade. Porque geralmente as pessoas negras, elas estão morando em lugares ruins, pela média geral do país, gente. Não estou falando que estão todos, mas é a maioria. E aí ela sai da escola porque ela começa a trabalhar cedo para ajudar em casa, né? São N fatores. A educação. Pesquisas mostram que os negros têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando, assim, nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. O mapa ao lado mostra a média de anos de estudo da população negra e da população branca no Brasil. Então, este mapa mostra a média de estudo da população negra e branca. E o mapa aqui abaixo, ele mostra essa média por região. Então, na região norte, o verdinho, ó, 7,8, 7,1 dos homens e mulheres negras. É a porcentagem, a média de ano que eles estudam, 9 e 8,2. Aqui na nossa região, ó, sudeste, ó, 8,0, 7,9, os homens e mulheres negras, é a média de anos que eles estudam, 9,5 e 9,4, homens e mulheres brancas. Então, tem regiões que os dados são mais baixos que outros, e algumas regiões os dados são mais altos, que mostra que as diferenças entre os negros e brancos também dependem da região. Na página 35, com base nos mapas das páginas anteriores, respondo as questões. Então, não vou ler também agora, porque você vai ler e vai interpretar. Com base neste mapa e neste mapa aqui, você vai responder as questões da página 35, tá? Então, a aula de hoje é continuação da última aula sobre as diferenças sociais e hoje ela esmiuça um pouquinho as diferenças sociais entre os brancos e negros no Brasil. Então, de geografia, essa é a nossa aula de hoje. Nossa aula de história é sobre registro de memórias, cultura material, página 30-35. Então, o que é cultura material, registro de memórias? Material é tudo aquilo que a gente pode colocar à mão. Então, já fica fácil lembrar os exemplos que a Pro vai passar para vocês. É tudo aquilo que é produzido e utilizado por uma sociedade, traduz suas mentalidades. Então, é tudo aquilo que a sociedade da época usa, produz. E essas culturas materiais, ela mostra as práticas da sociedade daquela época, os valores. Então, aqui a Pro colocou alguns exemplos de cultura materiais. Utensílios, comidas, ferramentas, objetos, roupas, máquinas, prédios, estátuas, são exemplos de cultura material. Aí, para ficar mais próximo ainda da nossa realidade,
Coloquei 2 exemplos para vocês de Ubatuba. Olha que bacana. Ubatuba tem bastante cultura material. Aqui, ó, Praça Nossa Senhora da Paz, pertinho ali da Avenida Iperoig. O local abrigava a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que leva esse nome, pois foi construída para permitir que negros escravizados pudessem participar dos cultos religiosos da Igreja Católica, pois não era permitido que o fizessem junto aos brancos. A praça fica na esquina da Avenida Iperoig com a Rua Doutor Esteves da Silva. Então, olha só, a cultura material até entra um pouquinho na matéria de geografia que a Pro passou hoje, né? A diferença entre os negros e brancos. Então, isso também se espelha aqui na história. Por isso que História e Geografia, a Pro sempre dá junto. Pratos caiçaras. Comidas caiçaras é uma cozinha rústica que envolve um preparo e ingredientes simples. Foi desenvolvida em comunidades da costa da Mata Atlântica. Então, alguns pratos que pra gente aqui é muito normal, muito cotidiano, pessoas de outras cidades não comem assim igual a gente. Assim como em outras cidades também tem os pratos e cultura materiais daquele local. Então aqui a Pro colocou a foto do peixe com banana, que é uma comida típica aqui da região do litoral, e o lambe-lambe, que é o arroz com marisco. Tem mais culturas materiais aqui na cidade, hein? Bastante. Prédios, tem bastante. Agora na página 30 de vocês, registros de memórias, cultura material. Presta atenção que tem coisa para grifar. Os objetos do passado que foram preservados nos ajudam a compreender aspectos da vida cotidiana de vários povos. Pode grifar todo esse primeiro parágrafo. Objetos variados como itens de vestuários, enfeites, recipientes de uso cotidiano ou religioso, construções públicas e moradias. Então aqui de objetos variados até moradias, grifar tudo. Instrumentos de caça ou festivos podem fornecer informações sobre o modo de vida em outros tempos e espaços e fazem parte da memória de um povo. Dá-se o nome de cultura material ao conjunto de objetos que dão significado às vidas das pessoas em diferentes momentos da história, conferindo-lhes identidade. Elementos simbólicos também faz parte dos objetos que são legados pelos povos. Veja um exemplo. Na cultura material dos antigos egípcios existem muitas representações de gato, porque esses animais eram considerados sagrados, tendo alguns até sido mumificados. Considerado uma divindade, o gato representa a fertilidade. A representação do gato como um símbolo religioso pode ser explicado como uma referência a um animal que fazia parte da vida cotidiana dos egípcios. Os elementos simbólicos também podem ser relacionados com a vida concreta, ou seja, com as práticas do dia a dia das pessoas. Então aqui mostra um enfeite de cabelo e brincos da época, ó. Cerca de 4.500 anos, usado por rainhas da cidade da Mesopotâmia. E aqui mostra a estátua de um gato de bronze com os filhotinhos. Por que que todo livro de história sempre tem Mesopotâmia, povos do Egito, os fenícios? Porque são os primeiros povos antigos que se tem registro. Por isso. Na página... Opa, peraí que eu perdeu aqui. Na página 30 ainda, questão 1 e 2. 1. Explique o que é cultura material de exemplos. Então, a Pro falou lá no primeiro slide para você o que é cultura material e ainda citei exemplos de Ubatuba. Você pode citar exemplos de Ubatuba também. E 2. Observe a imagem e leia a legenda e responda as questões. Então, aqui tem uma imagem, tá? Que representa o Quetzalcoatl, uma das principais divindades dos povos que habitavam a região que hoje corresponde ao México. Quais elementos simbólicos estão representados pela figura da divindade? Então, lê certinho aqui a legenda, porque a resposta está aqui.
Página 31. Na página 31, pessoal, não dá para a gente se reunir em grupo. Então, no seu caderno de história, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um objeto da sua casa, tá? Como se você fosse um arqueólogo e como se estivesse lá no futuro. E aí, você vai colocar o nome desse objeto, falar qual que é a função desse objeto, como ele seria usado, tá? E do que ele seria construído. Você pode até fazer um desenho desse objeto. A Pro colocou aqui um objeto que eu tenho aqui em casa, ó, moedor de carne manual. É difícil as casas que têm isso hoje. Então, ele é um moedor de carne manual, feito de ferro fundido e pode moer carnes e legumes. Tem uma base para fixar na mesa e é todo desmontável para lavar. Então, você vai escolher um objeto da sua casa, como se você estivesse explicando para alguém lá no futuro. E vai escrever e explicar para que ele serve. Para que ele servia, né? Como se você estivesse lá no futuro. Página 32, hábitos e culturas, objetos da cultura material. As ações necessárias na vida cotidiana geram métodos próprios e novas técnicas e são criados para lidar com os desafios enfrentados pelas pessoas ao longo do tempo. Assim, as formas das construções arquitetônicas ou dos utensílios empregados em usos diversos, como cultivar alimentos, cozinhar ou se locomover, guardam as marcas de necessidades comuns e dos hábitos mais corriqueiros das populações. Então, os objetos antigos, hoje a gente olha aquilo e fala, nossa, mas como é que usava isso? Mas naquela época era importante aquele objeto. Assim como os tipos de construções da época também atendiam às necessidades daquele povo, daquela época. Então, aqui você pode grifar todo o primeiro parágrafo. As marcas das necessidades comuns que geram avanços são vistas, por exemplo, na cultura do povo fenício. Grifa aqui povo fenício, que atingiu um grau muito alto de aprimoramento técnico na antiguidade. A Fenícia se situava em uma estreita faixa litorânea próxima ao mar Mediterrâneo. Grifa também a Fenícia até mar Mediterrâneo. Onde hoje se localizam o Líbano. Grifa até o Líbano. E parte da Síria. Essa parte grifa toda. Então, olha só, os povos fenícios, eles ficavam entre o Líbano e a Síria. Esses povos se dedicavam ao comércio, especialmente o comércio marítimo, grifa, navegando em embarcações chamadas gales, impulsionadas pelo uso de velas e remos. Na região em que estavam instalados, próximo ao mar, dedicar-se a navegações era fundamental e eles souberam aproveitar os recursos naturais das áreas montanhosas próximas para obter madeira para a construção de embarcações. É possível considerar que os gales são parte da cultura material dos fenícios, pois eles comportam uma tecnologia particular desenvolvida por eles e que sustentou o seu desenvolvimento econômico. Então, aqui é o tipo de embarcação que os fenícios usavam naquela época para navegar naquele local. Página 33. Dê um exemplo de um objeto que pode ser considerado um legado cultural de um povo da antiguidade. Então, um objeto lá de trás que ainda hoje mudou a forma, mas a gente ainda pode usar. Então, lá na outra página, tem objetos aqui que ainda hoje usamos de outra maneira. Já dei a dica. 5. Selecione alguns objetos do seu cotidiano que podem ser considerados exemplos de legados culturais. Justifique sua resposta. Ubatuba tem. Tem um objeto que é usado aqui para trabalho e que é lá de trás, que usa no mar. Mais dica que isso a Pro não vai falar. 6. Observe as imagens e responda as questões. Então, aqui tem 3 imagens com suas legendas, leiam as legendas. Letra A. De que são feitos os objetos retratados nas fotografias? Aí você coloca do que é feito cada objeto. E B.
Esses objetos têm semelhanças com os que usamos no cotidiano hoje. Por quê? Algum objeto que é parecido com o que a gente usa hoje? Com quais objetos? E onde a gente usa? Registro de memórias à escrita, página 34. Então, a escrita, ela representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação entre os povos antigos. Então, quando surgiu a escrita, ela é um marco, porque com o surgimento da escrita se encerrou o período da pré-história. As primeiras formas de escrita foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos. Registros essenciais para conhecer a vida dos povos do passado. Então, a gente só conhece os costumes dos povos antigos por conta de escritas que foram achadas e que registravam como era a vida deles. E há diferentes tipos de escrita entre esses povos mais antigos. Os sumérios, eles inventaram a escrita cuneiformes, escrita feita sobre argila com um objeto ponto-agudo chamado cunha, que é essa escrita aqui e é essa escrita aqui do comecinho, ó. Os egípcios, eles inventaram a escrita hieróglifos, escrita sagrada realizada por sacerdotes e muito utilizadas em templos e túmulos, que é esse tipo de escrita aqui. Os maias, eles criaram a escrita pictoglífica, que eles escreviam por símbolos que representavam palavras. Então, eles escreviam por ícones. E os fenícios inventaram o alfabeto, composto por 22 letras, sem vogais que podiam se unir para formar as palavras. Não é o alfabeto nosso de hoje, mas os fenícios foram os mais espertões, né? Inventaram já um primeiro alfabeto. Então, tudo isso que a Pro falou está na página 34. Você vai grifar essas partes importantes aqui, ó, que a Pro colocou aqui na página 34. Então, você vai ter que fazer a leitura da página 34. E na nossa página 35, questão 7. Relacione as colunas abaixo, ligando o tipo de escrita ao povo que a desenvolveu. Então, os maias, eles desenvolveu a A, B ou C. Os egípcios, A, B ou C. E os sumérios, A, B ou C. Tá tudo bonito aqui, hein, gente? E no livro de vocês também grifado, ó. 8. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Exemplos de escritas suméria e escrita egípcia. Ó, o exemplo das 3 escritas. O que os tipos de escritas representados nas imagens têm em comum? Explique. Então, aqui a Pro não vai explicar mais nada além, porque senão eu falo a resposta para vocês. Presta bem atenção nas 3 escritas. E o que elas têm em comum? As 3 falam a mesma coisa. 3. A B. Crie um sistema de escrita com símbolos para escrever seu nome e o de um colega. Depois registre sua criação no quadro abaixo. Então, você vai criar símbolos e vai escrever teu nome aqui de um colega. Aí embaixo você coloca o significado desses símbolos. Vamos supor, bolinha é letra M, quadradinho letra A. Aí você coloca o que significa cada letra aqui. Igual aqueles jogos de frases com símbolos que a gente faz em livro infantil e que eu acho que vocês já fizeram também, tá bom? Então essas são as nossas atividades de história de hoje e geografia. Dúvidas? Sala do Meet a partir das 8 da manhã. Beijos, meus amores!